Atos 19, 23, então, diz assim: naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Aliás, irmãos, me perdoem, por gentileza, eu errei, é verso 21, desculpe, ainda tem uma pequena introdução ao tumulto, verso 21. Então, Atos 19, verso 21, agora sim. Depois dessas coisas, Paulo decidiu, no Espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou à Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Naquele tempo, houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse: senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade e estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Ártemis dos Efésios! Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto, quando os judeus o empurraram para a frente. Ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas: grande é a Ártemis dos Efésios! O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que esses fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram esses homens aqui, embora eles não tenham roubado templos, nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules. Eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia, conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar esse tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isso, encerrou a assembleia. Oremos mais uma vez, pedindo que o Espírito nos ilumine nesta hora. Nosso Deus e Pai, mais uma vez nos colocamos diante da Tua palavra. Esta é a verdade, não apenas uma história contada por homens, mas a própria revelação do Espírito Santo. Que, Senhor, por meio desta palavra nós sejamos edificados, transformados, instruídos, iluminados, que a nossa forma de pensar, ver o mundo, nosso modo de agir, ó Deus, possa ser conduzido pelo Teu Espírito em conformidade com a Tua palavra. Pedimos então a Tua bênção, Senhor, tanto na transmissão como na recepção dela, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar.
Nós ouvimos logo no princípio deste culto, por meio do Salmo 115, a respeito de um princípio, creio eu, de uma lei espiritual que pode ser vista em toda a Bíblia. E esta lei, este princípio pode ser enunciado da seguinte forma: você se torna aquilo que adora. Vou repetir isso. Você se torna aquilo que adora. Assim como é o seu Deus, assim você será, à semelhança daquele ou daquilo que você adora. Aquele ou aquilo a quem você entrega o seu coração em total confiança, este será o seu Deus. E ele moldará sua forma de ver o mundo, seus hábitos, seu caráter. Após o pecado original, todos nós sabemos que o homem foi criado para ser adorador do Deus verdadeiro. Mas após a queda, este ser humano não deixou de ser um adorador, mas passou a adorar aquilo que não é Deus. Ouvimos a respeito disso na segunda leitura deste culto, que esses homens, no seu estado caído, julgando-se sábios, tornaram-se loucos, pois trocaram a glória do Deus vivo e verdadeiro pelo culto às coisas criadas. Fizeram imagens de quadrúpedes, répteis, outros homens, e por que não dizer também imagem, hoje, o ídolo moderno, das imagens mentais, das ideologias, de ídolos mais sutis também. A idolatria, conforme lemos na carta de Paulo aos Romanos, torna o ser humano um tolo, embora ele se julgue sábio. Seus pensamentos são obscurecidos, sua percepção da realidade é totalmente ofuscada. E isso é explicado facilmente. Se só existe um Deus verdadeiro, só Ele é a verdade, só Ele é verdadeira luz, luz perfeita, sabedoria perfeita, conforme nós cantamos nesta noite. Portanto, quando adoramos o Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito, Criador, Santificador, Redentor, nós seremos transformados em conformidade ao seu caráter e à sua vontade. Caráter e vontade estas que encontram sua perfeita expressão em Jesus Cristo. João diz que ele veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. Hebreus diz que ele é o perfeito resplendor da glória do Deus invisível, do eterno Deus. Portanto, ao adorarmos o Deus verdadeiro, nós somos transformados segundo Jesus Cristo. Ficamos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, que é a perfeita expressão do Deus invisível. Porém, ao devotarmos nosso coração a um falso Deus, nós também seremos semelhantes a Ele, e isso nos arruinará, isso nos levará para mais longe do Deus verdadeiro, nos desviará do propósito do Deus verdadeiro, nos cegará completamente para a verdade do Deus verdadeiro. E uma das coisas que nós vemos em Atos é exatamente essas aparições, esses momentos em que a idolatria vem à tona. E nós vemos os idólatras se portando, e se tornando exatamente como os deuses a quem eles veneram, a quem eles tanto adoram. Nós já vimos isso antes, por exemplo, quando Paulo e Barnabé estão ali na sua primeira viagem missionária, e eles são confundidos com deuses gregos, com Mercúrio e Júpiter, e aquela multidão ensandecida quer oferecer sacrifícios a meros mortais, a ponto de Paulo então ter que rasgar as suas vestes e dizer: não façam isso, nós somos homens, nós somos criaturas, isso é tolice. Ali quando Paulo confrontou os atenienses, ele disse isso: olha, eu estou vendo que vocês são muito religiosos, Ele foi bem educado ali, na verdade ele estava indignado com aquilo, suas entranhas estavam revirando, porque dizem que em Atenas era mais fácil você encontrar um Deus do que um homem, Então, ele estava ali revoltado com aquilo. E ele denunciou de uma maneira muito sutil, perspicaz, toda a tolice da idolatria
dos atenienses. Isso nos proporciona uma comparação com o Evangelho, com a mensagem do Deus verdadeiro, em toda a sua clareza, em toda a sua beleza, em toda a sua lógica. E é o que nós vamos ver essa noite. E embora claro que esses eventos, eles se passam numa época muito antiga, há uma distância cultural enorme aqui, evidentemente. Mas eles nos trazem princípios importantíssimos que podem ser aplicados para as idolatrias contemporâneas, especialmente aquelas manifestações religiosas menos óbvias, como a do entretenimento, do consumismo, ou até mesmo as idolatrias do pensamento, as ideologias. Tudo isso, de certa forma, é religiosidade. Há ídolos por trás de cada uma destas coisas, e nós vamos tentar mostrar isso claramente hoje. E hoje nós estamos diante de mais um desses relatos, que expõe a tolice, a confusão, a cegueira que vem da idolatria. Além dessa visão da idolatria que Lucas nos dá, Lucas também está mostrando aqui mais uma vez como o cristianismo, a fé recém-surgida em Jerusalém, ele não é um movimento de tumulto, ele não é um movimento arruaceiro, ele não é um movimento fora da lei. Nós vamos ver, a partir desse relato, como Lucas está aqui defendendo a fé cristã, talvez perante acusadores de que o cristianismo é somente uma reunião de um monte de revoltados, rebeldes que querem transtornar a ordem pública. Não, ele vai mostrar que não há nada na lei que possa ser usado para acusar o cristianismo dessas coisas. Mas antes de vermos isso, que está concentrado no relato do tumulto em Éfeso, nós lemos os versos 21 e 22, que servem como uma espécie de prólogo, de introdução aos eventos narrados aqui por Lucas em Éfeso. Nós vimos que o verso 20, e falamos isso no domingo passado, é um marco textual no livro de Atos. Ele é um pequeno relatório de Lucas que nos diz que a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Ou seja, mesmo diante das oposições, mesmo diante da ação do inimigo, a palavra de Deus continua ganhando terreno, o povo de Deus continua crescendo, Deus continua fazendo a sua obra. Os versos 21 e 22 nos adiantam aqui os próximos passos que estão no coração do apóstolo Paulo. E a importância desses versos, desse pequeno prólogo, dessa pequena introdução, é a fala do apóstolo Paulo, no verso 21, o que está aí entre aspas. Depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Lucas aqui está deixando mais uma vez esse lembrete para nós. Nós estamos caminhando juntos para a sede do Império Romano. E o objetivo de Lucas é muito claro. Ele vai mostrar como aquela igreja nascida em Jerusalém, a igreja judaica, a igreja do Pentecostes, ela está gradualmente se expandindo por todo o mundo ocidental conhecido, alcançando inclusive a sede do Império Romano. Então essa pequena fala de Paulo é um registro, um lembrete que Lucas, o autor desse livro, nos dá, para que nós não nos esqueçamos aonde esse livro vai chegar, que caminho ele está percorrendo, que povos ele está alcançando, e como a graça e o poder de Deus estão se manifestando neste avanço do Evangelho. Então veja, de Jerusalém a Roma, da área dominada para a sede do Império, do judaísmo, da igreja judaica para a igreja dos gentios. E como nós vamos ver nos próximos domingos, novos obstáculos, novas provações, mas tremendas provisões irão surgir. Vamos examinar então mais de perto o relato do tumulto em Éfeso, que ocupa a maior parte do nosso texto nesta noite. Vamos examinar este relato em 3 partes. A primeira delas, dos versos 23 a 27, nós falaremos aqui da incitação ao tumulto,
como é que tudo começou, como é que uma pequena faísca, uma pequena fagulha pode se transformar num incêndio, né? A partir do verso 28 até o versículo 34, nós vamos ver a instauração do tumulto. Então, a incitação, a instauração, e a partir do verso 35 até o versículo 41, nós vamos falar sobre a dissolução do tumulto. Então, como tudo começou, como é que a fagulha botou fogo, como é que esse incêndio se alastrou, mas também como ele foi completamente dominado e o tumulto dissolvido. Vamos então ao texto, deixe sua Bíblia aberta, se você costuma anotar, sublinhar, acompanhe conosco então o relato parte a parte. Vamos ver então a incitação ao tumulto, vamos ver como tudo começou, a partir do verso 23 até o versículo 28. Nessa primeira porção do texto, nós tomamos conhecimento de que com o avanço da fé cristã, e vimos na porção passada, do domingo passado, que Éfeso, né, foi um local onde Paulo permaneceu por bastante tempo, aliás, por mais tempo do que qualquer outro, cerca de 2 anos e 3 meses, né, segundo as contas mais modestas que podemos fazer aqui. Então, com o avanço da fé cristã, nós vemos que a expectativa de lucro daqueles artífices de Éfeso estava sendo frustrada. É isso que o relato nos mostra. Nós vemos este Demétrio, provavelmente uma espécie de líder sindical aqui, né, o coordenador, gerente, cabeça, né, dos trabalhadores ali de Éfeso, né, ele reuniu a sua categoria profissional para incitá-los a um protesto. E de cara ele já nos coloca, né, já declara para nós qual é o principal motivo. Veja comigo o verso 25, diz que Demétrio reuniu, né, esses artífices, trabalhadores, e disse: senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade. Então, qual é a razão da reunião sindical lá em Éfeso? Estamos perdendo dinheiro. E por que estamos perdendo dinheiro? Ora, tem um tal de Paulo, você vê que ele trata Paulo como meio com desprezo, né? Estamos vendo e ouvindo que esse indivíduo, Paulo, ele está pregando o Evangelho, ele está falando de um Deus vivo e verdadeiro, um Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas, não pode ser reduzido a uma coisa, a um objeto, e com isso muitos estão se convertendo e deixando de comprar as nossas lembrancinhas, as nossas bugigangas. Imagine se de repente, né, alguém resolve baixar um decreto, ou sei lá, tirar a estátua do Cristo Redentor aqui do Rio de Janeiro, né? Como é que você vai comprar agora o imã de geladeira, o pratinho, a fotinho no Cristo Redentor, né? Você imagina aquele monte de gente vendendo bugiganga em qualquer ponto turístico do Rio de Janeiro, sem ter o que fazer agora com esse monte de mercadoria, porque não tem quem compre. De fato, poxa, acabou, né? Acabou a expectativa de lucro. E Demétrio tinha razões para ficar preocupado, porque no texto do domingo passado, nós vemos que Paulo, pelo fato de ficar ali na escola de Tirano, perseverando no ensino, Lucas chega a dizer que todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Não diz que todos se converteram, mas imagina que aquela quantidade de gente que foi ouvir Paulo, muitos se converteram e muitos deixaram de fazer a sua peregrinação ao templo de Ártemis e comprar então ali as lembrancinhas. E só para a gente ter uma ideia do significado disso, né, da grandeza desse negócio, o templo de Ártemis ou Diana, né, como muitos também conhecem, é o nome grego e o nome romano, ele era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Suas medidas eram 129 metros de comprimento, sustentado por 127 colunas, cada uma com 18 metros de altura, diâmetro de 2 metros, quer dizer, era uma baita construção. Só para você ter uma ideia, o templo em Jerusalém, o primeiro templo, o templo de Salomão, ele tinha pouquinho menos de 30 metros de comprimento. O templo de Diana tinha 129 metros de comprimento. Era um arraso, né?
um negócio assim para deixar todo mundo abismado com a construção mesmo. Então não era sem razão que essa construção, esse templo, esse culto, se tornou o orgulho da cidade de Éfeso, e para lá se dirigiam devotos de toda a província da Ásia, de todo aquele mundo greco-romano conhecido, né? Gerando então esse movimento, gerando dinheiro, e agora com a pregação do Evangelho, frustrando Demétrio e os trabalhadores. Porém, Demétrio é um incitador bastante eficaz. Ele é um agitador muito perspicaz. Por quê? Porque ele sabe que precisa de apoio popular. E ele desconfia que talvez o povo não esteja assim dando tanta importância se ele está ganhando dinheiro ou não. Não sei se é uma causa que né, alcançaria o povo. Olha, nós estamos perdendo dinheiro. Não estou nem aí para você, Demétrio. E é por isso que ele nos dá um segundo motivo, né, para agitar agora o povo. Qual era o motivo? A perda do prestígio religioso. Diz assim, a partir do verso 27. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito, e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia, em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Aqui foi o tiro certeiro, né? Ele apelou para a religiosidade daquelas pessoas, não só para o dinheiro, não só para o bolso, mas também para o coração, não só para algo muito concreto. Nossa, a gente está perdendo dinheiro, mas também para aquilo que causa a comoção das massas. Olha, o grande templo de Ártemis vai perder o prestígio, nossa religião cairá em descrédito, nosso culto cairá em descrédito. Irmãos, veja, esse foi um apelo popular bem eficaz. Tem um relato aqui de um escritor polonês que ele é uma obra de uma certa imaginação da parte dele, né? Ele tenta, no exercício de imaginação, nos mostrar o que era o culto a Diana, a Ártemis, na antiguidade. Então você imagina aquela construção enorme e imagina a cena que eu vou relatar aqui para vocês, tá? Palavras do escritor polonês Scholen Ash. Deve ser isso, eu não tenho mínima ideia de como se pronuncia polonês, então, mas deve ser isso, Scholen Ash. Diz assim: um longo clangor de trombeta, um rápido estrugir de tambores, e em seguida um intervalo de silêncio. Uma nuvem de incenso paira na praça. Dentro e fora do templo, os fiéis se prosternam retendo o fôlego. Vai, prende a respiração aí. É isso. O véu de seda é lentamente retirado. Sobre o pedestal de mármore negro, cercado de misteriosos hieróglifos indecifráveis, ergue-se a deusa Diana de Éfeso, que Apolo enviou do céu à terra. No momento em que foi desvendado, um brado comovido se propagou do salão para o pórtico e do pórtico para a praça, onde milhares de fiéis estavam prostrados em terra. Viva a grande Diana dos Efésios! Bom, se era assim mesmo, nós vemos como esse povo recebeu a incitação de Demétrio. Você imagina a histeria popular de ver tudo isso simplesmente acabar. E há muitos relatos, né? O escritor polonês se prolonga um pouquinho mais, né, no seu exercício de imaginação, dizendo que há relatos de cura, há relatos de êxtase espiritual, que as pessoas pegavam muletas e ficavam expondo, colocando aos pés daquela estátua, né, numa coisa assim, num movimento, né, numa histeria, numa gritaria. Então você imagina todos esses sinais enganosos e toda essa histeria popular agora sendo ameaçada. Então veja, a reação do verso 28 então é facilmente explicada, não é verdade? O que diz o verso 28? Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos. Com Diana ninguém mexe, o meu bolso também não, mas o bolso de Diana não dá. Eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Ártemis dos Efésios.
Alguns pontos para a gente refletir sobre essa primeira parte da incitação ao tumulto. Nós vemos que a idolatria, meus irmãos, ela nunca se apresenta, digamos, de uma forma pura, exclusiva. Eu costumo usar a imagem daquelas bonecas matrioscas, já viu? Que é uma bonequinha dentro da outra bonequinha, dentro da bonequinha, até chegar um cotoquinho de boneca, né? Fica lá dentro. A idolatria no coração humano é mais ou menos isso. É um ídolo que esconde outro, né? Um ídolo mais profundo, né? Que está disfarçado na capa, na aparência de um outro ídolo. E nós vemos isso em Demétrio aqui. A devoção de Demétrio a Diana, na verdade, escondia um outro ídolo no coração dele: o amor ao dinheiro. Isso é que estava pegando para ele, estava doendo no bolso dele. Mas também, como um devoto, como alguém, um adorador de Ártemis, havia essa dimensão religiosa aqui. Ao contrário das matrioscas, né, quando as bonequinhas menores têm menos adereços, né, até por razões óbvias, né, você não tem muita precisão para pintar, para ornamentar. Ao contrário das matrioscas, a idolatria, quanto mais profundo e escondido o ídolo, mais refinado e mais terrível ele é. O potencial de destruição é maior. Então, veja, em Demétrio nós vemos isso, é o amor ao dinheiro que move o seu coração, não a sua devoção pura a Diana. E se pensarmos bem, o que Demétrio está fazendo aqui é apenas se servindo de Ártemis. Eu estou usando Diana e Ártemis é a mesma coisa, tá, gente? Demétrio está se servindo de Ártemis, um ídolo, para alimentar o outro ídolo, que é sua cobiça, o seu desejo por mais dinheiro. E as matrioscas da idolatria podem continuar, porque o desejo de dinheiro pode esconder um outro ídolo, como por exemplo o poder. Pessoas às vezes obtêm dinheiro, não pelo dinheiro propriamente dito, mas porque o dinheiro lhes dá poder. É um outro ídolo, escondido, mais sutil, mais sombrio. Então, a idolatria é essa sucessão de camadas que nós vemos. E veja, a partir disso, nós temos um outro ponto importante aqui. Nós sabemos que o ídolo exige devoção. Há por trás dele, de fato, um espírito por trás do dinheiro, um espírito por trás do poder, um espírito por trás da vaidade, do entretenimento, do consumismo, da imoralidade. Mas nós vemos que todos esses ídolos são criações humanas, são fruto da vontade do homem. Somos nós, pecadores, que elevamos esses elementos da criação à condição de deuses. E veja que foi isso que Paulo disse aos Romanos, no texto lido no meio do louvor. Veja como a responsabilidade do homem é trazida à tona aqui por Paulo. Ele diz que a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça, que abafam, que sufocam essa verdade. Eles são agentes ativos nisso, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto porque Deus lhe manifestou. Diz Paulo também que todo o poder de Deus, a sua natureza divina, podem ser vistos claramente desde a criação. Eles são compreendidos por meio das coisas criadas, de modo que tais homens são, qual é a palavra que Paulo usa ali? Indesculpáveis. E por que eles são indesculpáveis? Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, não renderam graças a Deus, trocaram a glória de Deus por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Portanto, os seres humanos não são vítimas inocentes do pecado, eles são agentes responsáveis por trocar a glória de Deus pelos ídolos. Esses ídolos são feitos pelos homens, são elevados à condição de deuses pelos pecadores. E você se pergunta, mas por que alguém faria isso? Por que trocar o verdadeiro pelo falso? Por que trocar o bom pelo perverso? Por que trocar o belo pelo grotesco?
Eu creio que uma boa resposta nos foi dada por Eugene Peterson, um pastor falecido recentemente, final do ano passado. Ele diz o seguinte: ídolos são deuses destituídos de divindade para que nós possamos continuar a ser deuses de nós mesmos. E aqui está o ponto central da idolatria. Aqui está a raiz de toda forma de idolatria. Nós queremos ser deuses de nós mesmos. Mas nessa relação tola e incestuosa, nós fazemos deuses à nossa imagem, tornamos essas criaturas, esses elementos da criação, algo que eles não são, para que nós possamos continuar conduzindo o nosso destino como nós bem entendemos. Esse é o ponto. Demétrio presta sua devoção a Diana, mas ao mesmo tempo usa Diana para alimentar seus próprios desejos e cobiças. O ser humano pecador fabrica esses ídolos porque quer fabricá-los e quer tirar deles vantagem. Quer tirar desses ídolos feitos por eles, imaginados por eles, a influência, o controle, a riqueza, a alegria, ainda que tenha que sacrificar algo no altar desse Deus. A relação é sempre de barganha. Olha, eu te crio, eu te ofereço, mas você também me dá. Só que o espírito por trás do ídolo, feito pelas mãos humanas, é um espírito insaciável. Ele vai pedir cada vez mais, ele vai pedir cada vez mais o seu tempo, o seu dinheiro, as suas paixões, o seu coração. É assim que, por exemplo, as ideologias funcionam. Ideologia e idolatria, palavras muito semelhantes. Nós prestamos culto a elas, nós não, né? Os outros. Prestamos culto a elas, as ideologias, mas também nos servimos delas para avançar as nossas agendas, para avançar à vontade daquele que presta culto a essa ideologia. Então veja, é uma relação de barganha o tempo todo. O que eu vou oferecer, mas também o que eu posso ter, por meio desse Deus fabricado, para que eu continue dirigindo a minha vida. Meus irmãos, o Evangelho é algo completamente diferente disso. Ele não fala de uma relação de barganha. Aliás, a relação com o Deus verdadeiro nunca pode ser mantida por meio de barganha. Paulo disse lá no Areópago que Deus não é servido por mão de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo é quem dá a todos vida, fôlego e demais coisas. O que nós temos de Deus é pura graça de Deus, não porque merecemos, não porque damos coisas a eles. Não é possível se relacionar com o Deus verdadeiro pensando que se pode tirar algum tipo de vantagem dele. E esse Deus nos deu o seu Filho, Jesus Cristo, para que não mais vivêssemos para nós mesmos, para que não mais vivêssemos para as nossas próprias ilusões idólatras, mas sim para aquele que nos criou. E por meio de Jesus é que Deus restaura aquela relação perdida de adoração pura e exclusiva que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, desfrutaram. Se lembra do início do sermão? Você se torna aquilo que adora. O que se tornaram os adoradores de Diana? Será que eles se parecem com a sua deusa? Para responder essa pergunta é preciso que a gente saiba pelo menos um pouquinho sobre quem era Diana ou Ártemis, né? Na mitologia, ela é irmã gêmea de Apolo. Apolo associado ao Sol, Ártemis associada à Lua e também à caça, né? Nós vemos a imagem mais popular, digamos, de Diana como uma deusa caçadora. Embora a Diana e a Ártemis fossem atribuídos poderes de cura, essa deusa era considerada pela mitologia grave, severa, cruel e vingativa. Ela procedia sem piedade contra todos aqueles que provocavam seu ressentimento. Não hesitava em destruir colheitas, devastar seus rebanhos, semear epidemia, humilhar e até mesmo fazer perecer os seus filhos. E é esse último traço da personalidade desse ídolo
que nos ajuda a entender o que aconteceu em seguida, a instauração do tumulto. Nós vamos ver Lucas aqui num relato, tem notas engraçadas até, né? Nós vamos ver como Lucas nos mostra que os efésios se tornaram exatamente como a deusa a quem eles adoravam. Então vamos à instauração do tumulto a partir do verso 28. Aí é o verso de transição, né? Verso 28, 29, né? Então aqueles primeiros, grande Ártemis dos Efésios, e em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto. É curioso notar que nessa porção Lucas usa a gritaria como uma moldura, não é verdade? Verso 28 diz que eles começaram a gritar, e o verso 34 diz que eles gritaram por 2 horas a mesma coisa. Grande é a Ártemis dos Efésios. Então há uma moldura aqui, né? O início e o fim desse bloco com gritaria. Todos nós conhecemos a expressão ganhar no grito, não é verdade? O que significa ganhar no grito? Significa que algo foi conquistado, não pelo mérito, não pelos bons argumentos, né? Não por algo ponderado, lógico, racional, mas pelo mero volume violento e intimidador. Não é verdade? Isso é que é ganhar no grito. E normalmente a gritaria, ela esconde essa incapacidade de argumentar, raciocinar e ponderar de um modo lógico. Então veja, nós observamos que quando os ouvintes de Demétrio gritam, nenhum pensamento mais elaborado emerge. Perceberam isso? É só um brado furioso. Diz que eles começaram a gritar furiosos. E gritar o quê? Algum argumento? Não. Grande Ártemis dos Efésios, grande Ártemis dos Efésios. E 2 horas disso, dessa ladainha furiosa e irracional, grande Ártemis dos Efésios, e por aí vai. 2 horas, é o tempo do nosso culto. Você imagina você começar a gritar às 6 da tarde e terminar às 8 da noite. Grande Ártemis dos Efésios. Vai terminar assim, né? Até uma engasgada agora. Está amarrada, Diana. E veja, no verso 34, quando aquela multidão grita por 2 horas, veja que aquilo é uma expressão de pura intolerância e preconceito. Por que eles gritaram 2 horas lá no verso 34? Quando ficaram sabendo que Alexandre era judeu. Ah, é judeu? Você vai ouvir, grande Ártemis dos Efésios, grande Ártemis dos Efésios, grande Ártemis dos Efésios. Parece que ele está perturbando. 2 horas disso. Nós vemos aqui intolerância, preconceito. Eles não desejam ouvir Alexandre pelo simples fato de ele ser um judeu. Irmãos, muitos debates contemporâneos se parecem com isso, não é verdade? Sem argumentos, sem lógica, sem dados, sem nada. Só palavras de ordem, chavões, gritaria. Por quê? Sabe por quê? Salmo 115 responde: a idolatria destrói a nossa capacidade de falar e de ouvir. Salmo 115 nos diz isso, lembram dele? Os ídolos têm boca, mas não falam, têm ouvido e não ouvem, têm nariz e não cheira. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, que os adoram. A idolatria corrompe a nossa capacidade de perceber a realidade e de interagir com o mundo ao nosso redor, especialmente a nossa capacidade de falar e de ouvir. Portanto, o comportamento dos Efésios aqui é o exato e perfeito reflexo da sua idolatria a uma falsa divindade que era, quem era Diana? Intolerante, nervosa, vingativa. O fato deles gritarem e serem intolerantes, furiosos, é a exata expressão do ídolo a quem eles adoram. Eles se tornam exatamente como Diana. Eles não falam do modo adequado e não querem ouvir o pobrezinho do Alexandre, que ficou lá no meio da multidão, tentando falar alguma coisa. E mais do que isso, eles se portam de um modo violento e impiedoso. Veja o verso 29.
Em pouco tempo a cidade estava em tumulto, o povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, macedônios Gaio e Aristarco. Gaio e Aristarco foram arrastados, tal qual a caça é arrastada pela caçadora Diana. Mais uma vez nós vemos os efésios agindo exatamente como a sua deusa caçadora Diana. E como se isso não bastasse, como se o ídolo já não comprometesse bastante o ouvir, o falar, o agir, o ídolo também confunde a nossa maneira de pensar. Paulo disse aos romanos: julgando-se sábios, tornaram-se loucos. E veja esse verso precioso aqui de Lucas, o verso 32. Aqui é uma fina ironia de Lucas, né? Veja o verso 32. Como é que estava aquela assembleia dos Efésios? Em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. E aqui vem, né, a pérola, né? A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Ah, tem confusão? Ah, vamos ver o que é. Eu quero ver o circo pegar fogo, né? Ah, tem fila? Tem promoção, tem alguma coisa. Aí vai, né? Vai todo mundo. Meu Deus do céu. Você vê que a idolatria acaba com qualquer raciocínio. Todo mundo gritava, ninguém se entendia. E fora os que gritavam, não entendiam e sequer sabiam porque estavam lá. Aliás, você sabe por que você está aqui, né? Você sabe porque você louva a Deus, você sabe porque você diz grande ao Senhor, né? Sim, porque você adora um Deus que é a sua vida, que é a sua fonte de todo saber, né? Mas os Efésios não. Veja, parênteses aqui importante. Não significa que pessoas não regeneradas não possam falar de maneira apropriada, usar argumentos, serem educados, serem lógicos nas suas ponderações. Não estou querendo dizer isso. E nós vamos ver um exemplo disso no final do texto. Mas aqui a gente está no fogo da idolatria. Aqui o negócio está pegando fogo. E é aqui então que essas pessoas, esses efésios, mostram de fato como eles acabam se parecendo com a sua deusa caçadora, intolerante e vingativa, Diana. Veja, mais uma vez a gente tem que olhar para o Evangelho. Nós cristãos adoramos aquele que João chama de o Logos. No princípio era o Logos, o verbo, a palavra. É uma tradução ainda pobre, né? Porque Logos, no mundo grego, era o princípio ordenador de todo o universo. É de onde vem a palavra lógica. Lógica. Portanto, lógica, raciocínio, ponderação, reflexão, são bênçãos de Deus, mediadas por Jesus Cristo, aquele que é a sabedoria encarnada, o Logos de Deus que se fez um de nós. Perceba a diferença entre o tumulto em Éfeso e o modo como Paulo, servo de Deus, falou ali no Areópago. Apesar de profundamente indignado com os ídolos, ele manteve uma postura digna, pacífica, sem ceder uma unha, 1 milímetro, nas suas convicções, argumentando de modo ponderado a respeito da fé cristã. Nós vemos ali o caráter manso e humilde de Jesus Cristo, formado na vida do apóstolo, e que pode ser formado em nós, na medida em que nós entregamos o nosso coração a Ele. Da mesma forma como o caráter selvagem de Diana era formado no coração dos efésios. O caráter de Cristo é formado no coração daqueles que o adoram. Você se torna aquilo que adora. Irmãos, os ídolos modernos fazem isso conosco. A idolatria ao dinheiro corrompe a nossa percepção do outro, nos tornam egoístas, mesquinhos. A idolatria, a imoralidade, a vida frouxa no aspecto moral, nos torna pessoas isoladas, nos tornam insensíveis quanto ao outro. A idolatria ao consumo
destrói a nossa capacidade de servir de maneira desinteressada ao próximo. Nós sempre queremos algo mais, uma vantagem, um bônus. As ideologias nos cegam para a realidade dos fatos. Mas, irmãos, o Logos veio, a razão, a lógica, a sabedoria de Deus veio para quebrar o jugo dessa escravidão das idolatrias. Na cruz, Jesus Cristo não apenas entregou-se a si mesmo e verteu o seu sangue para nos purificar de todo pecado, mas diz Paulo aos Colossenses que ele expôs ao ridículo, ele expôs ao desprezo os ídolos deste mundo, os principados e potestades que disputam o nosso coração, a nossa devoção. A cruz é a resposta da vitória de Deus, da sabedoria de Deus e do poder de Deus, que vence os ídolos do nosso coração. E como se isso não bastasse, Jesus Cristo nos deu o poder do seu Espírito para sondar os nossos corações e revelar, sabe aquela matrioscazinha pequenininha que está lá dentro, te consumindo e que você não consegue perceber? O Espírito Santo pode fazer isso. No momento da oração, ou às vezes numa conversa com outros irmãos, como vimos hoje de manhã no Salmo 141. Fira-me o justo com seu amor. E às vezes algum irmão, alguma irmã nos dá conta, olha esse ídolozinho aí no seu coração, escondidinho, pequenininho, mas está lá. O Espírito Santo, as bênçãos de Cristo podem nos fazer derrotar esses ídolos que são fabricados o tempo todo dentro do nosso coração. Caminhando para o fim, meus irmãos, a partir do verso 35. Deixa eu chamar uma atenção antes disso, para os irmãos, versos 30 e 31. Paulo aparece nessa história aqui meio que, como um coadjuvante. Por quê? Porque ele aparece, mas não aparece, Diz que ele quer ir para o teatro, ele quer falar, mas ele é convencido a ficar na dele, porque a violência era tão grande que Paulo corria risco de morte. Muitas vezes, meus irmãos, a forma mais apropriada de nós combatermos o mal e fazermos alguma coisa em prol do Evangelho é realmente ficar na nossa, ficar quietinho, porque tamanho é o perigo, tamanha a violência, que seria uma falta de bom senso Paulo ir ao teatro, como ele foi convencido aqui pelos seus amigos. Então há um limite aí que nós temos que usar de sabedoria entre a ousadia, a intrepidez, a coragem e aquilo que é ingenuidade e tolice. Paulo aqui, em nenhum momento Lucas acusa Paulo de covardia, de omissão. Segundo o relato, Paulo foi muito sábio em dar ouvidos àqueles companheiros e não enfrentar aquela multidão ensandecida. Agora sim, vamos à dissolução do tumulto a partir do verso 35. E o fechamento desse texto é um exemplo maravilhoso de como Deus dá testemunho de si mesmo, valendo-se de um pagão que tem um pequeno vislumbre da verdade. Lembra que eu falei que, sim, o ídolo corrompe a nossa maneira de pensar, de falar, de agir, e isso não quer dizer que pessoas não regeneradas não possam se conduzir com honestidade, com educação, não possam falar de maneira ponderada, lógica, correta. É exatamente isso que nós vamos ver nesse exemplo aqui do escrivão da cidade. Ao mesmo tempo, nós vamos ver Deus confundindo a sabedoria falsa dos efésios, aplacando aquela selvageria com uma demonstração irrefutável de bom senso, de lógica, vinda de um pagão que não estava defendendo o cristianismo. Isso é importante perceber. O escrivão aqui não estava defendendo a fé cristã, ele estava preocupado com outra coisa. Mas veja que Deus se vale disso para confundir a sabedoria idólatra dos efésios e calar por completo aquele tumulto. Vamos então ao texto. Quem era esse escrivão? Era um oficial, uma espécie de intermediário entre o governo romano e o conselho municipal de Éfeso, portanto alguém de autoridade, uma alta patente, e talvez por isso o povo tenha dado ouvidos àquele homem, Diz que ele acalmou a multidão, deve ter pedido silêncio com as mãos, e pôde então falar.
Ele menciona 4 pontos aqui. Vou resumir a fala dele em 4 pontos aqui. E vocês vão ver que uma coisa está ligada à outra, há uma lógica, há um encadeamento no argumento deste homem. Nós vamos ver que nada mais é um testemunho da graça de Deus, ainda que da boca de um pagão. Primeira coisa que ele diz é o seguinte: olha, todo mundo sabe que essa cidade, a cidade de Éfeso, é guardiã do templo e da imagem da Diana. Isso é um fato inquestionável. Portanto, enquanto a cidade existir, não há perigo, não há com que se preocupar, o templo estará de pé, né? Ninguém vai chegar aqui e bombardear esse negócio. Então, muita calma nessa hora. Isso aqui a gente tem a expectativa que ainda dure, e nós continuaremos sendo guardiões, tanto do templo quanto da imagem, né, de Diana, que diz aqui que caiu do céu. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte: olha, Gaio e Aristarco, que é que eles foram arrastados pela multidão, eles não são culpados de nada. Não há nenhum fundamento legal para que eles sejam arrastados aqui para essa assembleia. Eles não podem ser acusados de sacrilégio, nem de blasfêmia, nem de roubo, nem de nada. Segundo as nossas leis, eles são inocentes. Perceba aqui que o escrivão não está defendendo Gaio e Aristarco, não está defendendo o cristianismo, não está defendendo a fé cristã. Ele está preocupado com a lei e com a ordem, e faz bem em fazer isso. Eu vou dizer por quê daqui a pouquinho. O apego dele é a reputação da cidade. Ele está apegado à reputação da cidade, e talvez a sua própria reputação como alguém responsável pela administração da cidade. Terceiro ponto: Demétrio, você e seus colegas conhecem a lei, conhecem os processos legais. Então, por favor, se você tem alguma queixa, torne isso oficial, leve ao procônsul, ou seja, siga o devido processo legal. Lembre-se que a gente está no mundo romano, né, e o direito romano é uma grande herança do Ocidente. Então, nós temos leis, nós não podemos violar essas leis, Demétrio. Então, por mais que seus motivos possam até ser razoáveis, você está perdendo dinheiro, né, tem aquela coisa toda, não é assim. Existem leis aqui na cidade que devem ser respeitadas. E por fim, o argumento final se volta então para a população de Éfeso e diz mais ou menos o seguinte: olha, pessoal, se vocês continuarem a gritar, feito uns malucos aqui, vocês vão ser acusados de desobediência civil. E isso não vai pegar bem para a nossa cidade. Lembre-se que nós somos território romano. Ele não disse aqui, mas eu suponho que dentro dele o escrivão também estivesse dizendo o seguinte: e a coisa vai pegar para mim, porque sou eu responsável por isso. Então tratem de se acalmar, porque eu não quero me comprometer. A minha reputação também está em jogo, como a de vocês. Nós seremos acusados de rebeldia, e isso não vai pegar bem para ninguém. Então veja, tudo isso junto, todos esses argumentos juntos foram suficientes para que no verso 41 Lucas encerre o nosso texto de maneira muito simples, né? Puxa vida, cadê a gritaria toda? E tendo dito isso, encerrou a assembleia. Aí você imagina aquele povo voltando para casa, né? Caramba, o que aconteceu aqui? Aqueles que nem sabiam por que estavam lá, talvez tenham continuado sem saber. O que aconteceu? Esse tumulto todo para nada, né? Então, enfim, alguns pontos para a gente pensar novamente. Eu disse no início e no meio do sermão que a idolatria transtornava o nosso modo de pensar. Ela nos impede de pensar corretamente, nos impede de falar corretamente, nos impede de ouvir. No entanto, esse escrivão pagão parece pensar direito, não é verdade? Parece ser uma pessoa ponderada. Parece até um crente falando, né, se bobear, né, fora a questão da imagem de Ártemis aqui, né, mas tira isso que você vai ver que, poxa, tudo certinho, olha só, fala com educação, trabalha os argumentos de uma maneira coerente, né? Certo? Sim e não. Sim e não. Sim, por um lado, ele fala da maneira correta, ele pensa de uma maneira apropriada. E, irmãos, pela graça de Deus, algo que a teologia reformada chama de graça comum, é aquela graça que permite a homens não regenerados fazer o bem, falar a verdade, apreciar beleza,
Aquela frase que ficou famosa, né, atribuída a Calvino, né? Toda verdade é verdade de Deus, ainda que na boca do ímpio. Se é verdadeiro, se tem lógica, se tem coerência, isso é verdadeiro, isso é parte de Deus, ainda que na boca de um não regenerado, ainda que na mente de um pagão. E isso se chama graça comum. É uma graça preservadora, não é a graça salvadora. Esse homem não foi salvo, assim como nenhum de nós é salvo pela lógica, pelo argumento, né, por pensarmos corretamente a respeito de Deus. Somos salvos pela graça mediante a fé. O que está ocorrendo com esse escrivão é exatamente isso. Ao fundamentar o seu argumento, né, ao trabalhar o seu argumento de maneira lógica, e mais, ao apelar para as leis. Porque quando a gente fala de lei e de ordem, a gente está falando de um Deus que ordenou e que legisla sobre esse mundo. Então também mais graça comum aqui. O fato do Império Romano ser um império alicerçado em instrumentos legais, isso é fruto da graça de Deus. Da graça de Deus, um Deus de ordem, um Deus de lei. Então sim por um lado, lembra? Mas não por outro. Por quê? Porque em nenhum momento ele reconhece o Deus verdadeiro como única fonte de sabedoria. Ele ainda está preso às suas superstições idólatras. Ele ainda acha, né, que a imagem de Diana caiu do céu, né, e dizem que de fato um meteorito caiu naquela região, naquelas histórias que lembram muito algumas histórias aqui no Brasil, né, tais imagens achadas em Rio e não sei o que, né, que vira feriado nacional. É isso é idolatria, essas coisas fantasiosas da mente humana. Ele ainda crê nisso. Então veja, embora ele fale com certa razão, com certa lógica, o seu pensamento não parte da verdade de Deus. E, irmãos, isso é o máximo que o homem sem Deus pode alcançar. É o máximo, esse é o teto. Além disso, este homem continuará preso à sua idolatria. E mais dia menos dia, Diana cobrará o sacrifício de selvageria, de intolerância e de fúria da parte dele. Deus aqui foi extremamente gracioso, não só com o escrivão, mas com Gaio, com Aristarco e com Paulo. Veja que Deus, na sua graça e misericórdia, preserva os missionários, preserva o evangelho, confundindo a sabedoria idólatra dos efésios, usando um pagão para isso. Deus faz como quer, do jeito que Ele quer, porque Ele é dono de todo saber, de todo saber. E nós vemos aqui algo importante também para a narrativa de Atos. Mais uma vez, Paulo e os missionários são preservados pela ordem jurídica romana. Um instrumento bolado, pensado pelos pagãos, mas que aqui em Atos foi responsável mais de uma vez pela preservação da vida dos missionários. Nós já vimos isso no relato, pastor John pregou sobre ele, né? Gálio, capítulo 18. Isso aí é assunto de religião, eu não vou me meter nisso. E acabou, ninguém mais falou mais nada. Preservados por um instrumento legal, né, do mundo romano. Aqui também, futuramente nós vamos ver mais dessas coisas. E veja, isso é extraordinário. Deus usa a lei e a ordem de um império pagão para livrar aqueles que estão pregando a lei e um rei muito maiores e muito melhores do que o imperador romano. Deus usa a lei e a ordem deste mundo para preservar os que pregam o Rei Jesus Cristo, o reino de Deus, a lei de Deus, a palavra de Deus. Meus irmãos, por fim, o que isso tudo tem a ver conosco? Já falamos muitas coisas que se relacionam com a nossa época, com idolatrias modernas. Os efésios adoravam uma falsa deusa que supostamente caiu do céu na forma de um meteorito. E nós vimos no texto que eles se tornaram exatamente aquilo que adoravam. Tal qual a deusa caçadora e intolerante, eles se tornaram violentos, intolerantes, com sérias dificuldades de falar
só gritavam, com muitas dificuldades em ouvir e com sérios problemas ao pensar. Os ídolos não passam de uma paródia do Deus verdadeiro. Eles não cumprem o que prometem, eles imitam os sinais da graça de Deus, eles escravizam mentes e corações. Mas o Deus verdadeiro, o Deus a quem adoramos hoje aqui, o Logos, a sabedoria plena, este sim desceu dos céus, como um de nós. Aquele que dá vida, inteligência, senso estético, noção de certo e errado, veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. E por meio da sua vida imaculada, ele anunciou um rei maior, um reino maior, uma lei maior. Alguns, no entanto, achavam esta mensagem uma loucura e um escândalo. E tal qual seus ídolos do orgulho, da vaidade e do poder, eles também gritaram: crucificam, crucificam, crucificam. Cristo foi à cruz, mas em sua sabedoria, Deus fez do escândalo redenção, da loucura salvação para todo aquele que crê. Irmão, se essa mensagem é fruto da sabedoria divina, ela também é lógica, ela também faz sentido. Paulo diz que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para os que creem, ela é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Ela parece ilógica, irrelevante, irracional para os que têm a sua mente devotada aos ídolos deste mundo. O Deus do Logos, o Deus da lógica, o Deus racional que nos deu mentes racionais, não nos salva por meio de uma fé esotérica, sem sentido. Olha, sinta o cheiro de jasmim nessa luz azul. O que faz? Qual o sentido que faz isso? Não, ele nos salva por meio de uma mensagem coerente, racional, revelada a mentes que podem compreender. Mas não é a compreensão que nos leva à salvação, mas tão somente o dom gratuito da fé nele. Pela fé, compreendemos. Ou como disse Anselmo de Cantuária, lá na Idade Média, eu creio para poder compreender. A promessa, meus irmãos, para os que creem, para os que se rendem a Cristo, ela cumpre o que nós vimos hoje aqui. Você vai se tornar como quem você adora. E ao adorar o Salvador, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o transformará, o santificará, o iluminará, fazendo de você cada vez alguém parecido com Jesus Cristo, cada vez mais parecido com Jesus Cristo. E se somos dele, temos também a mente dele. E embora hoje vejamos em parte, e embora hoje conheçamos em parte, um dia o Logos, o Deus vivo, Jesus Cristo, nos prometeu que nós conheceremos plenamente. Pois aquele que desceu dos céus, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, voltou aos céus, de onde um dia retornará em sua segunda vinda. E aí sim, nós conheceremos plenamente, nós seremos plenamente restaurados, assim como toda a realidade ao nosso redor. Você crê nisso? É essa a sua esperança? Então hoje examine o seu coração à luz dessa palavra. Permita que o Espírito identifique ídolos secretos e entronize novamente Jesus Cristo em seu coração como Senhor de todas as coisas. Oremos. Nosso Deus e Pai, tendo confessado já neste culto, que sim, Senhor, abrigamos em nosso coração idolatrias ocultas, neste momento tão solene e grave, em que por meio da Santa Ceia confirmaremos a nossa lealdade ao único Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedimos que Teu Espírito nos sonde e nos mostre que ídolos estamos fabricando, onde estamos depositando nossa confiança ou em quem
estamos confiando. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos perdoando os pecados, mas também fazendo com que Jesus Cristo seja entronizado por completo em nosso coração. Faze-nos semelhantes a Ti, Senhor. Faze-nos semelhantes a Ti. Ao participarmos da ceia nesta noite, tenhamos em mente isso. O Logos veio, se fez carne, habitou entre nós. A sabedoria eterna de Deus veio ao nosso encontro para nos transformar por completo pelo poder do Seu Espírito.